Aí, tenho uma primeira pergunta aqui da a Camila Colombo, que é de acelerador também. Só vou a perguntar para você. Camila pergunta, Lucas, você acha que as aceleradoras serão a grande maioria em um mercado de trabalho de futuro? A nível de negócio, né? A nível de negócio, eu acredito que sim. Assim, tem algumas perspectivas. Se a pergunta for mais direcionada a nível de negócio, as aceleradoras são grandes negócios, sim. A Techstars, por exemplo, você paga um preço para entrar ali, não é de graça. Então, como é que funciona? Quando a gente entrou na Techstars, a gente recebeu um investimento de $120 mil naquele momento, e em troca de 6% da empresa. Então, a Techstars, ela pega a equity. Na verdade, é um investimento de $20 mil em troca de 6%, mais investimento de $100 mil que eles fazem na companhia. Então, eles pegam o equity da companhia naquele momento a uma determinada valuation que eles estabelecem. Então, como negócio, uma aceleradora pode ser algo de fato muito incrível, mas tudo depende do grau de profundidade que ela consegue te elevar para que você consiga alcançar o sucesso. Então, a gente sabe, por exemplo, que mais de 90% das startups morrem. Um outro lado que é interessante observar é que as startups que passam pela Techstars como um todo, não só falando da Techstars de Boston, elas têm um grau de sucesso acima de 90%. Então, o que acontece é que, às vezes, e na verdade, na grande maioria das vezes, ter um modelo de negócio bom não é o suficiente se você não tiver um time. Eu, inclusive, tenho um ensinamento que eu carrego e vou carregar para sempre, que eu tive com o Venture Capitalist, com o VC, que é brasileiro no Vale do Silício, que ele falava assim, que um time A com um produto B vale muito mais do que um time B com um produto A. Então, aquele time que está com um produto, um modelo de negócio inferior, mas que em si tem uma capacidade muito maior do que um time que tem um modelo de negócio melhor e um produto melhor, vai ser muito mais capaz de se transformar para poder fazer com que aquele produto vire um produto A e consiga, de fato, conquistar o mercado e consiga trazer transformação, crescer e se tornar possível. Então, a Techstars olha muito mais para o time e para as pessoas. Então, se a aceleradora tiver a capacidade de transformar as pessoas, de criar um ecossistema que é onde ela vive, ela pode sim ser um negócio incrível, porque ela está ajudando as pessoas ao passo em que as pessoas estão ajudando ela, porque hoje a Techstars, por exemplo, tem no seu portfólio empresas, enfim, vários unicórnios. O SandGrid, por exemplo, é uma empresa que passou pela Techstars. A Zero, que é aquelas bolinhas que você pode programar, inclusive passou pela Techstars também, que fizeram BB-8. Eu lembro que na Fuseio tinha o BB-8, se usava muito o Sphere também, é uma empresa da Techstars. Então, como um negócio, uma aceleradora é muito interessante, e para um negócio, uma aceleradora também pode ser muito, muito interessante. Lucas, para a Adopet, onde você conseguiu o capital? Foi tudo da Techstars ou a Techstars abriu a porta para o Series A e o Series B? Em qual estado está a Adopet agora? Legal, essa é uma pergunta bem interessante. E o que é legal também é contextualizar essa pergunta com o que a gente é como Adopet. A gente é uma startup, mas a gente é uma startup de impacto social. Então, desde o início, quando a gente falava que a gente queria transformar o mundo através da adoção, facilitando as adoções, as pessoas, e principalmente os investidores, colocavam o pé para trás e pensavam que a gente era ONG, que a gente não ia fazer dinheiro, que a gente não poderia fazer dinheiro, e recusavam. Então, a quantidade de nãos que a gente recebeu não dá nem para contar. Tanto que a Adopet começa em 2016, o nosso primeiro investimento, de fato, ele acontece ali em meados do segundo semestre de 2018. Então, tem toda uma jornada para a gente conseguir, primeiro, o capital, que era um capital anjo, que foi um pouquinho antes da Techstars, foi mais na verdade, junto com o processo da Techstars. Então, quando a gente conseguiu a entrada de capital a partir de uma outra aceleradora pequena que a gente participou no interior de Boston, a gente conseguiu um pouco mais de validação para gerar essa comunidade inicial de investidores anjos, que veio a se consolidar quando a gente entrou na Techstars. Então, a Techstars aportou cerca de $120 mil na época, que foi o que eu, inclusive, falei aqui, e a gente conseguiu levantar mais 90 mil na época, que
foi o nosso investimento anjo. Então, a gente, nessa época, levantou $210 mil, e graças a Techstars e todo o processo que a gente viveu, a gente, mais para frente, em agosto de 2019, conseguiu levantar mais 380, por exemplo. Então, nesse momento que a gente levantou o primeiro dinheiro, isso possibilitou com que a gente chegasse mais longe, porque até o final de 2018, a gente estava fazendo tudo na garra, sem dinheiro para nada, sem absolutamente nada de recurso, só com a força de vontade, realmente. Assim. Tanto que isso dificultava muito para que a gente pudesse estabelecer um time. E quando a gente passou pela Techstars, a gente conseguiu levantar capital, e aí a gente fez na verdade, foi um pre-seed, que a gente fez logo depois da Techstars, de 380. Em 2020, agora, a gente levantou mais outro seed, que foi de 500, e a gente fez mais um bridge agora, no final do ano, de cerca de 300 também. Então, hoje a gente já levantou dinheiro cerca de 4 vezes. A gente não chegou no nosso Series A ainda, que é o que deve acontecer nos próximos anos, para que a gente possa, enfim, continuar nessa jornada, mas e pontuando sobre isso, inclusive, não é algo muito estratégico para a gente, porque a gente pensava assim, e é um pensamento muito natural, inclusive, quando as pessoas querem construir uma startup, que é, eu vou levantar investimento, eu quero levantar investimento, e isso vai ser positivo, e de fato é muito positivo, mas quanto mais investimento você levanta também, mais você está diluindo a sua companhia. Então, a estratégia principal é como é que eu posso levantar investimento para que eu possa possibilitar construir o que eu preciso construir, mas como é que eu posso caminhar numa direção de sustentabilidade o mais rápido possível para que o negócio se torne sustentável, para que eu não precise de um investimento para bancar a minha operação. Então, esse é um ponto muito relevante também que precisa ser considerado. Eu acho que estão sendo muito inteligentes com isso, porque até agora, é muito pouquinho capital. Eu quero que contém menos de 2 milhões. Desde 2018. Hoje a gente levantou cerca de 1,2 milhões de dólares, mais ou menos. Sim, exatamente. Isso como você disse, pre-seed. Ainda, senão é Series A. Se você não tem aqui a Series A, é fantástico, porque ninguém tem que diluir. Inclusive, um dos perigos é que, assim, existem diversos caminhos que podem ser trilhados, né? E o que acontece é que, às vezes, as pessoas elas acabam entrando, o que não necessariamente é um erro, depende muito da rota que você quer ir para a sua startup. Então, assim, se você acabar entrando numa rota em que você vai pôr dinheiro de VC, é provável que você vai levantar um round para levantar outro, para levantar outro, para levantar outro. Então, você pode ter um crescimento talvez muito mais explosivo num período muito mais curto de tempo, e isso pode ser muito interessante, mas também pode ser um fator de diluição muito maior do que se você talvez fosse com um pouco mais de calma, tentando manter um pouquinho mais os investidores anjos, os investidores individuais, perto de você. Mas, assim, é claro que isso depende muito de negócio para negócio, não dá para generalizar. Os dois têm necessidades e contextos diferentes. Então, para a gente não chegou nesse momento e a gente não tem uma visão muito de VC, mas pode ser que daqui a algum tempo a gente tenha. Então, algo que é muito importante de pontuar também é que no processo de construção de uma startup, está tudo mudando a todo momento. Então, o mais importante de tudo, o aprendizado mais importante que existe para a construção de qualquer startup é que a adaptação ela é a questão mais chave para que você consiga sobreviver. E a todo momento você tem que estar se perguntando o que eu preciso fazer agora, o que vai ser certo fazer agora, e o que vai ser a melhor escolha que eu possa tomar de acordo com o que existe nesse cenário atual. É verdade. Eu acho que está muito inteligente a maneira que você está fazendo o desenvolvimento da empresa. E mais dinheiro, mais investidores, mais opiniões, menos controle. Exatamente, menos controle, mais diluição. Então, assim, se você quer construir algo, qual é o seu ponto de equilíbrio? Eu acho que isso é algo muito válido para se perguntar. E, assim, como a Dopets, a gente tem
um propósito muito forte. A gente quer se tornar a startup a nível global de adoção de animais. Então, a gente tem esse propósito muito forte porque a gente é uma startup de impacto social. Então, e se a gente fosse por uma rota em que a gente diluísse as coisas muito rápido, perdesse o controle de uma forma rápida também, e a nossa missão pudesse até ter sucesso, mas, sei lá, talvez esse controle fosse fazer com que a gente virasse numa outra rota em que a gente não se importa mais tanto quanto a gente deveria com a questão do impacto social, porque os investidores e o negócio está muito mais fundamentado no dinheiro e a gente não pode fazer nada. Então, assim, a gente está construindo um filho, né? A gente não pode se apegar nele ao ponto em que eu vou me cegar para a realidade, mas, ao mesmo tempo, como é que eu vou cuidar dele o máximo para que ele possa crescer de forma saudável? Exatamente. Eu tenho outra pergunta, porque a ideia do Pets começou quando você estava na Fucel, é verdade, né? Isso, eu estava na Fuseio ainda. Sim, então, como a formação ajudou a você a seu projeto? Isso foi interessante, assim, porque quando eu entrei na Fuseio, eu tinha um certo background de design, mas eu não sabia nada de desenvolvimento ainda. Eu entrei para fazer o curso de Mobile Development, que é ciência da computação, né, o Bachelor de Mobile Development, mas eu não sabia nada de desenvolvimento. E conforme a Adopets nasceu em 2016, foi meio que dando um match exato conforme o currículo também se desenvolvia. Então, eu comecei a estudar mais a parte de UI de UX Design, que eu sou apaixonado até hoje, inclusive foi a minha primeira atuação na Adopets, e conforme eu estudava isso, eu pegava tudo aquilo e ia aplicando. Então, eu fui meio que fazendo um match do currículo com as necessidades que eu tinha e o que eu podia fazer naquela época. Então, eu comecei na parte de UI de UX Design e fui aplicando a partir do momento em que eu comecei a estudar a Swift e programação para iOS. Aí eu fiz o app da Adopex, então meio que foi gradualmente se construindo, tudo que eu ia pegando ali na Full Sail e em outros cursos que eu também fazia ao mesmo tempo, eu ia aplicando na Adopex e isso também voltava para minha construção como profissional de uma forma muito legal.